Olá, hoje, no dia 12 de julho, dia do engenheiro florestal, gostaria de agradecer à MEF pela oportunidade de estar apresentando um pouco aqui do meu trabalho. Estou fazendo a gravação por algum problema de conexão. Se houver algum problema de conexão no dia, essa apresentação pode ser disponibilizada para os colegas aí e não ter nenhum prejuízo no evento. Hoje eu vou falar sobre tecnologia LiDAR no setor florestal. Meu nome é Frederico Tupinambá Simões, sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. Tenho um mestrado em silvicultura mediterrânea e gerenciamento dos recursos naturais pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de Valladolid. Atualmente estou como pesquisador e estudante pré-doutoral na Universidade de Valladolid, trabalhando com integração de informações LiDAR em modelos operacionais de crescimento e rendimento de florestas mistas, basicamente integrando diferentes sensores LiDAR na análise de crescimento e produção das florestas de Portugal, Espanha e Alemanha. Mas o que é o LiDAR? O LiDAR vem da sigla em inglês Light Detection and Ranging e tem o seu princípio de funcionamento a emissão de pulsos lasers em direção a um objeto ou superfície. Esses pulsos são refletidos de volta, ao atingir o objeto é refletido novamente para o sensor, e essa distância e esse tempo entre a emissão e o recebimento do pulso, é possível se calcular a distância do objeto. Então, emitindo aí mais de 300 mil pontos por segundo, obtendo informações de distância e tendo a coordenada, tendo a posição do objeto, é possível fazer um mapeio de toda a área de interesse. É assim que é o princípio fundamental do LiDAR. Quais as vantagens de se utilizar um sensor LiDAR? Da eficiência no levantamento de campo. Se pensarmos aí em diferentes trabalhos, não só inventário florestal, mas a parte de topografia, onde um levantamento de campo para uma usina, para uma indústria ou qualquer outro tipo de atividade, além de demorar muito, a quantidade de informações que é adquirida é muito pouco. Alguns pontos por metro quadrado, não chega a um ponto por metro quadrado normalmente, são malhas de 10 por 10 metros, e aqui com o sensor LiDAR a gente pode obter aí facilmente 200, 500 pontos por metro quadrado. Maior quantidade de informações, então com o levantamento LiDAR a gente pode obter aí no setor florestal diâmetro, altura, volume, biomassa, diâmetro de copa, altura comercial, volume da copa, uma quantidade enorme de informações que se pode extrair através de uma nuvem de pontos. A fidelidade dos dados, porque uma nuvem de pontos não se pode criar, alterar, inventar uma nuvem de pontos. Então é o que foi escaneado. Você pode melhorar, trabalhar ela, mas você não vai alterar ela de forma igual se pode fazer em uma planilha, por exemplo, errar um número, um diâmetro, colocar uma vírgula no lugar errado, você já influencia todo o seu resultado. Aqui não. O que pode influenciar é o seu processamento. Tem que estar ciente do que está fazendo, processamento das informações, e o resultado fica ali para uma possível auditoria. Então, é como se você voltasse ao campo virtualmente. Com uma nuvem de pontos bem estruturada, uma nuvem de pontos com qualidade,
É a mesma coisa que você estiver num campo, novamente. E os sensores LiDAR, eles estão em diferentes tipos de plataforma. Desde satélite, é possível obter informações de altura, algumas informações de biomassa através do satélite, o GEDI, levantamento aéreo, é, que aqui na Espanha já estamos no terceiro ano, no terceiro ciclo em que escaneia toda a Espanha com um sensor LiDAR. E esses dados são públicos através do site do PNOA. Também se pode utilizar levantamentos aéreos mais próximos, como drones, helicópteros, balões, e também os sistemas terrestres, que são o terrestre fixo, o móvel e o de mão, o personal. Então, cada sensor, cada plataforma tem características diferentes e resultados diferentes. Então, antes de começar o seu projeto, tem que levar algumas coisas em consideração. Qual é o objetivo do escaneio que você quer? De acordo com o seu objetivo, você vai ter que direcionar para certos tipos de plataforma, certos tipos de sensor. Outra coisa, outra restrição é o orçamento. Dependendo da qualidade, da quantidade de pontos, do tipo de sensor, vai influenciar o seu orçamento. Então, tem que ser levado em consideração também. E a precisão diria também a densidade de pontos, a qualidade dos pontos é um fator primordial. Sem definir a precisão, às vezes você não consegue atingir o seu objetivo. Tipo de sensor, o tipo de sensor também vai influenciar na qualidade dos pontos que você vai obter. Uma ideia sobre as diferentes densidades de pontos, a gente pode observar aqui. O sensor terrestre, de 1.000 a 2.500 pontos por metro quadrado, a gente consegue obter uma grande quantidade de informações, de diâmetros em qualquer parte do tronco, diâmetro de ramas, diâmetro de copa, altura. Então, tem uma quantidade de informações muito grande. Com o drone, os pontos já estão concentrados na parte superior. Acaba perdendo aqui, abaixo do dossel, a gente acaba perdendo algumas informações, de acordo com as características do voo e do sensor que foi utilizado nesse caso. Mas a altura, o detalhamento do solo, os diâmetros do tronco, isso sim, vegetação abaixo do dossel também a gente pode quantificar essa vegetação. O sensor aerotransportado com o avião, ele já tem uma densidade de pontos muito menor, de meio ponto a 15 pontos. Claro, isso vai depender da configuração do voo, do tipo de sensor e tudo mais, mas normalmente são densidades de pontos muito baixas. A gente não consegue obter um detalhamento de ramas de tronco, mas é possível identificar a altura da árvore, por exemplo. É possível mapear uma árvore individual através da segmentação da copa e fazer o delineamento da copa. Com isso, a gente tem uma relação ipsométrica de volume de copa e altura para predizer o volume total da árvore. Então, é possível obter volume mesmo com a densidade de pontos muito baixa assim. Alguns dos produtos que se pode gerar com o LiDAR são modelos digitais de terreno, modelos digitais de superfície. A diferença entre os dois é basicamente que o modelo digital de terreno, a gente extrai todas as informações
que estão acima do terreno, como árvores, construções, linhas de transmissões, e vai ter um detalhamento somente do terreno. O modelo de superfície já inclui todos esses, tudo que tiver na superfície do terreno. Mapeamento de drenos ou qualquer outra atividade que tenha sido feito ou esteja feito no terreno, a gente consegue mapear e delinear onde estão cada atividade nesse caso. Determinação de área de uso restrito, de acordo com a nossa legislação aí, de determinar onde tem de 25% a 45% de declividade, mais do que 45%, então com o mapeamento feito com sensor LiDAR é possível utilizar, obter essas informações. Na área da mineração é possível, além de criar todos os itens acima, também identificar o volume explorado, o volume a ser explorado em uma mina, quantificar o estoque da mineração. Na parte de linhas de transmissões é possível mapear, georreferenciar todas as informações ao redor da linha de transmissão, inclusive vegetação que possa causar riscos às linhas de transmissões, além da inspeção propriamente dita das torres, cálculo da catenária, cálculo da altura das peças, toda essa parte na linha de transmissão. Para a indústria também, topografia de usinas hidroelétricas, como é um levantamento muito detalhado, se pode obter mais informações e evitando alguns problemas que acontecem normalmente com topografia convencional, devido às extensões das áreas alagadas. Optimização de estradas, possível aí com uma área com mais detalhes, se projetar melhor as estradas, dentre outros. No setor florestal, a gente pode trabalhar a nível de árvore individual, ou seja, em vez de fazer uma estatística e aplicar essa estatística à população, a gente quantifica volume por árvore. E cada volume, ao invés de utilizar um fator de forma igual se utiliza muito no Brasil, a gente pode calcular através da nuvem de pontos os diâmetros a cada 10 centímetros, 20 centímetros, o que seja, e cubicar esse volume de toda a árvore, inclusive dos ramos, é possível. Altura da árvore, diâmetro de copa, volume, biomassa e o que a pessoa tiver de interesse. Hoje em dia estão estudando aqui, principalmente na Alemanha, muito o formato da copa e analisando se o formato da copa em competição com outras espécies muda, que eu acho que já é um problema que para nós ainda não é o caso. Ou se pode estudar ao nível de parcela também. Ao invés de quantificar árvore a árvore, pode-se identificar todo o volume de um talhão, todo o volume de uma área. Biomassa, estrutura vertical, analisar como está disposto a estrutura vertical da floresta, cobertura de copa, percentual de área de árvores, seria interessante na área de limpeza de pastagens, que a gente pode determinar, por exemplo, a quantidade de árvores adultas que tem por hectare, não por amostreio, mas assim um censo, densidade de árvores por hectare,
além de analisar, na parte da estrutura vertical, a gente pode analisar o risco de fogo, porque a gente consegue identificar a quantidade de biomassa que tem abaixo do dossel, e com isso estratificar diferentes níveis de vegetação e ver o risco que aquela vegetação implica para a floresta em si. E tem diferentes estudos que indicam que o fogo mais severo é o fogo quando atinge a copa, mas o fogo ele não passa simplesmente da grama, da parte baixa para a copa, ele tem que escalar, e com isso a gente consegue fazer um mapa de risco de incêndios. O processamento dos dados envolve várias etapas, principalmente o filtro de pontos, que é a redução um pouco da quantidade de pontos, porque são muitos pontos e às vezes se perde um pouco de informação aí. Remoção de outliers, existe ruído nos pontos, os pontos não são perfeitos, então a gente tem que tratar esses dados. Classificação dos pontos, a gente classifica em solo, em tronco, em folhas, se é para uma cidade, pode classificar em construções, linhas de transmissões, diferentes tipos de classificação. Segmentação dos pontos, que seria, uma vez classificado, você identificar o que é cada objeto, uma árvore, um tronco. A normalização, um procedimento para cálculo de altura, e extração das variáveis de interesse, extrair diâmetro, altura e o que for do interesse. Daqui a gente tem um vídeo de uma nuvem de pontos de um trabalho que eu publiquei recentemente. O vermelho está classificado em troncos, verde vegetação, o amarelo madeira morta. E o azul, que nesse caso não está porque eu excluí, era o solo. Então aqui a gente consegue ver um pouco dos resultados. E esses dados são trabalhados em R, em Python, em softwares livres como o Cloud Compare, Fusion, LastTools, e também, atualmente, se usa muito da inteligência artificial para classificar, porque são não centenas de pontos, mas sim milhares de pontos. E Deep Learning ajuda a segmentar, classificar esses pontos. Graphical Neural Network também ajuda nesse. E existem softwares pagos, como o Lider 360, que facilita a vida também da pessoa. Uma das dificuldades encontradas aí é o alto custo de aquisição do equipamento. Hoje em dia, um equipamento aí ele vai passar aí dos 150 mil reais, pode chegar facilmente aí a 500 mil até 700 mil, dependendo do tipo de equipamento. A complexidade do processamento dos dados é diferente, né, de você ir no campo, coletar diâmetro e altura, multiplicar por um coeficiente e obter o volume. Aqui o processamento dos dados requer um pouco mais de trabalho. Demanda, alta demanda, né? Está invertido aí, de capacidade computacional. Então, para processar esses dados, exige um computador como eles falam aqui, de alta gama, e o custo também é muito alto. E mão de obra qualificada para o processamento dos dados. Esse é um problema que atinge geral, né? Quando se especializa um pouco mais, a mão de obra já começa a ficar escassa. Pensando nisso, a faculdade
de Valladolid está ofertando 10 bolsas de estudos num curso chamado geodata.uva. Você pode encontrar mais informações aí, geodata.uva.es. Muito obrigado pela atenção. Eu sei que o tempo é curto e que não dá para explicar todas as coisas, mas eu me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, possa estar esclarecendo. E sigo com a empresa no Brasil, caso alguém tenha alguma demanda, alguma coisa assim, a gente pode estar conversando. Obrigado, até mais.